Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um espaço de criatividade, inovação e empreendedorismo para falar a vocês novidades do dia a dia, das pesquisas, do empreendedorismo, de tudo que está acontecendo nesse mundo. Nós temos agradecer toda a equipe da TXM que faz isso acontecer. Temos um convidado especial aqui para falar para a gente. Já vou falar com ele, já vai se apresentar. Mas primeiro eu quero lembrar você a seguir a gente nas nossas redes. No Instagram é txm.methods, no LinkedIn txm.methods e também no YouTube, onde você está vendo a gente. Pode estar vendo no YouTube ou em outros ambientes virtuais. No YouTube é txm.business, Spotify, TXM Methods. Não perca de ver os nossos podcasts. Estamos chegando a quase 100 podcasts. Isso é muito legal, porque tem muita informação. Não perca de assistir todos eles, cada um tem o seu pedacinho de informação que vai ajudar você com inovação, com empreendedorismo e com criatividade. Estamos aqui hoje com um convidado especial que está vindo de fora de Santa Catarina, veio para um evento e veio falar com a gente, falar um pouquinho. O Flávio está aqui para falar um pouquinho da sua história como empreendedor, como é que ele chegou nesse momento da carreira dele e como é que ele pode ajudar você, empreendedor, a fazer coisas diferentes. Então, agora parando de gritar, Flávio, falando mais baixinho aqui um pouquinho. Flávio, quem é você? Cara, conta para nós aí. Pergunta profunda, né? Obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Vamos ver que cada um está escutando isso em um horário, né? Obrigado pelo convite, Salomão. É sempre um prazer estar junto com vocês nos projetos e apoiando o que vocês vêm fazendo. Bom, quem sou eu? Eu sou Flávio, sou lá do Espírito Santo. O Salomão já falou que eu vim de fora. Eu tenho alguns chapéus hoje em dia, graças a Deus. Mas o chapéu que me trouxe aqui, que me permitiu te conhecer, inclusive, é o chapéu da Soma Urbanismo. Lá eu sou diretor de inovação, estou nessa empresa há 12 anos. É uma loteadora lá do Espírito Santo, a gente fica no interior do Espírito Santo. Eu era diretor financeiro dessa empresa e aí em 2019 a gente resolveu criar uma área de inovação, tentando entender qual era o futuro desse mercado. A pergunta principal foi essa e aí a gente entendeu que precisava criar uma área de inovação. E dentro dessa área de inovação, em 2020, a gente tentando organizar a nossa área de inovação enxergou uma lacuna de mercado. A gente percebeu que não tinham empresas de consultoria preparadas para atender Somas Urbanismos por aí. Qual que é a questão aqui? Somas Urbanismo é uma empresa de médio porte, do interior, familiar. Então, reúne ali alguns atributos que não são tão atrativos para as empresas de consultoria que querem trabalhar a inovação. Então, a gente se enxergou num mercado onde não estava preparado para poder ajudar a Soma Urbanismo a organizar os seus processos. A característica principal é que o mercado estava olhando a nível de consultoria e inovação para as grandes empresas que já tinham budget para isso, já tinham um orçamento para isso, já tinham até um conhecimento para isso. E a gente sempre teve o Sebrae, que é um mega parceiro dos projetos de inovação, mas que olha para os micros, para as microempresas. Então, tem um limbo desse mercado. E a gente sentiu isso na pele lá na Soma Urbanismo, decidimos criar uma empresa para poder inicialmente nos ajudar a resolver o nosso próprio problema, e essa empresa depois virou uma empresa de mercado para poder ajudar outras empresas a estruturarem seus processos de inovação. E aí eu acho que conecta um pouco com o que você falou sobre empreendedorismo. Aí começou a minha jornada de empreender. Eu sempre fui funcionário de empresa, sempre quis empreender, mas nunca achei um caminho. E aqui tem um tipo diferente de empreendedorismo. Eu fui um intraempreendedor. A oportunidade que surgiu ali da gente criar essa empresa, inicialmente conceitualmente só da Soma Urbanismo, mas pintou para mim a oportunidade de eu conduzir o processo de criação dessa empresa, que é a Bibuton, para que a gente pudesse colocá-la no mercado e em algum momento isso funcionasse. Eu sempre tive um perfil um pouco mais arrojado para isso, mas não encontrava ali o momento certo de empreender, como eu conseguiria fazer isso, e eu comecei a empreender dentro de casa. Tem funcionado muito bem, e hoje a gente está com esses chapéus. Chapéu de diretor de inovação da Soma Urbanismo, sou sócio hoje da Bibuton junto com o Yuri, aí com a própria Soma, né, que é uma das sócias da empresa, na Bibuton, que é essa empresa de consultoria e aceleração de startups. E tem algumas participações também na estruturação do ecossistema lá do Espírito Santo, ou apoio na estruturação. Fui vice-presidente, diretor e conselheiro do Base 27, que é um dos maiores hubs lá do Espírito Santo. O Base 27 já teve visita aqui, visitou bastante a gente, várias vezes vieram aqui. Foi aí que a gente se conheceu, inclusive. Com a Global Touch, né?
Uma das primeiras ações que a gente fez lá do Base 27, lembrando que o Base nasceu no meio de um contexto de pandemia, né? Então as ações ainda eram muito online, mas uma primeira ação física, se eu não me engano, foi vir para cá, trazer os empresários do Base para conhecer o ambiente da ACAT, o ambiente de Florianópolis, e nisso a gente teve a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês aqui da TXM, tá? Então eu também tenho essa relação lá com Base e sou vice-presidente ainda de um hub lá em São Mateus. Um hub que a gente ajudou também a se estruturar, chama Bússola Hub. Fica em São Mateus, lá na cidadezinha onde a Soma nasceu. E a gente tem buscado atuar agora, não só na pessoa física, mas com a própria B-Button, ajudando instituições, igual prefeituras ou outros hubs, a se organizarem, porque a gente entende que essas estruturas, hubs, aceleradoras, incubadoras e o papel proeminente de prefeituras como um grande indutor da inovação. Então a gente entendeu que se a gente quer atuar nesse mercado de forma consolidada, a gente precisa fazer com que esse mercado amadureça. E aí, a partir daí, apoiando instituições igual a essa que eu acabei de falar, a gente consegue fomentar o amadurecimento de forma assertiva desse mercado. Bom, o Flávio, tecnicamente, é isso, né? Veio aqui, mas o Flávio é mineiro, né? Sou mineiro, respondi para um caminho mais profissional. Sou mineiro de nascença, tá só na certidão, mas com mês de idade eu fui para Vitória, como quase todo mineiro. Meu pai e minha mãe... Quer ver o mar, né? Quer ver o mar, Meu pai e minha mãe foram para Vitória por conta do trabalho do meu pai. Ele foi trabalhar na antiga CST, Companhia Siderúrgica de Tubarão, que depois foi adquirida e virou ArcelorMittal. Muitos mineiros fizeram esse caminho, né? Esse mercado já era consolidado em Minas, essas instituições estavam se consolidando ainda no Espírito Santo, estou falando da CST e da Vale, né? E aí eles acabaram importando muito mineiros. E aí, numa dessas levas, veio a minha família. Minha mãe só foi para Minas para poder eu nascer e ter aquele apoio ali da família dela. Logo em seguida foi para Vitória, para que a gente pudesse estar juntos ali numa família só, né? Com meus pais, e tinha um tio parente nosso também que morava aqui. Qual a tua formação? É complicado. Eu sempre fui apaixonado pela área de saúde, até hoje sou, tá? Gosto muito do tema, sempre falei para a família e para todo mundo que eu ia ser médico. E aí, quando chegou no terceiro ano, que é quando a gente tem que fazer a inscrição lá para o vestibular, eu refuguei, não consegui. Eu falei, não, pai, vou ser dentista, porque por trás mesmo era preocupação em não passar no vestibular. Por mais que eu tivesse sempre apoio da família, de que poderia tentar algumas vezes, mas eu sempre me vi trabalhando. Minha preocupação era que quanto mais eu demorasse a me inserir no mercado, né, para fazer medicina, mais eu demoraria para ter a minha independência, né? E aí refuguei, decidi fazer odonto. Meus pais tiveram um choque ali, né? Perceberam que foi uma refugada, mas me apoiaram. E aí eu fui fazer odontologia. Fiz odontologia até metade do curso, cheguei até o 5º período, e aí, que é quando a gente começa a ter mais prática, né? Comecei a colocar a mão na boca do paciente, é assim que a gente fala lá. E aí descobri que eu também não tenho aptidão nenhuma para ser dentista, tá? É um trabalho muito minucioso, muito manual, muito artístico ainda, apesar de ter uma área lá de cirurgia que eu gostava muito, mas vi que aquilo não era para mim e aí decidi sair. Eu já tinha gasto alguns anos com essa capacitação, né? Com esse mercado. E entendi que precisava fazer um curso mais rápido que me inseriria no mercado de trabalho para eu poder ter a minha tal independência. E aí eu fiz um curso tecnólogo. Eu sou tecnólogo, portanto, em processos gerenciais. É um curso rápido, 2 anos, com os conteúdos básicos da administração. E eu entendi que com isso eu conseguiria me inserir no mercado de trabalho mais rápido. Formei, dali fiz 2 cursos de pós-graduação, Controladoria e Finanças e Gestão Empresarial, e alguns cursos complementares aí que a vida me deu a oportunidade de fazer. E isso da inovação, você falou que é uma cachaça, que você começou, está gostando. E onde é que foi a picadinha? Quando é que foi a picadinha da inovação para você? Qual é o momento exato? Agora eu quero trabalhar com inovação. Teve um marco que mudou profissionalmente essa trajetória, que foi quando eu fui lá para o Vale do Silício, por conta dessa preocupação da Soma Urbanismo em entender qual era o mercado futuro. A gente entendeu que um caminho que podia ser uma resposta para isso era fazer uma imersão lá no Vale do Silício. Mas lá eu descobri que o perfil das pessoas que acabam indo para a inovação é um perfil que eu já me identificava antes. Então, acho que o mosquitinho, de alguma forma, já tinha me picado antes mesmo de eu ter o título de diretor de inovação. Lá eles dão um nome para isso do troublemaker,
os causadores de problema, né? E eu acho que se for olhar minha história dentro da Soma Urbanismo, talvez eu fosse esse cara. Eu entrei lá pela área de compras. Tá? Eu era responsável pelas compras de engenharia. E claramente não era a grande experiência que eu tinha na vida, tá? E aí fui causando problemas em áreas distintas. Não com essa intenção, mas via oportunidades de mudança, de introdução de tecnologia, de mudança de processo. E isso me fazia entrar nas áreas, de alguma forma, agregar valor naquilo que eu estava fazendo para as outras áreas, mas causando esses probleminhas. Então, acho que, de alguma forma, se a gente for olhar um histórico aí da minha atuação, esse mosquitinho acho que picou lá atrás. Sabe? Lá atrás, há muito tempo atrás, né? Para não ficar aqui uma dupla interpretação de onde ele picou. Mas há muito tempo atrás. É um pouco do meu perfil. Depois, lógico, com a ida para o Vale do Silício e com a instituição de um cargo, isso se intensificou. A gente lá na Soma decidiu que a gente cairia de cabeça nessa área de inovação. Não seria algo paralelo. Eu deixei de ser diretor de financeiro para ser diretor de inovação num final de semana. Então, a gente tomou uma decisão muito drástica. Me mudei para Vitória nesse final de semana que a gente decidiu isso. Então, foi uma oportunidade que eu agarrei que compactuava com o meu perfil. Esse causador de problema, na verdade, nunca foi a intenção causar o problema, mas eu acabava me interagindo com mais de uma área. Então, o mosquitinho acho que picou quando eu entrei na Soma, tá? Que eu me deparei com essa... Lá na Soma a gente já lançou... A gente lançou em 2015, só para dar um recorte, dar uma forma de tangibilizar o que eu estou falando aqui com relação a esse causador de problema. Em 2015, muito antes da gente discutir inovação dentro da Soma Urbanismo, como a gente faz hoje de forma estruturada, a gente lançou o primeiro sistema de gestão de vendas para lançamentos imobiliários do mercado de loteamento. E como a gente não tinha técnica nenhuma, a gente lançou, usou, foi sensacional o lançamento que a gente fez no interior lá do Espírito Santo, uma cidade chamada Linhares, e a gente matou esse projeto. Um projeto que a gente construiu junto com todo o time, que teve desenvolvimento de software, que teve os desafios da época. A gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje de nuvem. Muito antes disso, mas nem nuvem a gente tinha. A gente não tinha o Google Sheets. A gente fez tudo no Excel, sabe? E com sistemas colaterais que a gente estava desenvolvendo. Então, eu acho que isso já estava em mim. O que aconteceu, na verdade, foi uma mudança profissional. Tive a oportunidade de colocar isso como foco da minha atuação e não só como algo mais paralelo. Eu acho que por isso que eu me identifiquei tanto com esse mundo. Eu visitei várias vezes por conta do Bibatton também, né? O Espírito Santo. A gente tem já há 3 anos atividades da TXM lá no Espírito Santo, né? Isso aí. E eu visitei muito lá, e a convite de vocês também. E as cidades do interior do Espírito Santo são muito horizontalizadas, né? São uma muito, característica nossa. Daí você vê uma loteadora como a Soma, que deve ter centenas de loteamentos, porque são cidades horizontalizadas, né? Então tem muita casinha baixa, predinhos de 2, 3 andares. E olha lá, isso aí. Tudo isso está acontecendo ali. Até fiquei bem espantado quando eu abri a janela no hotel em São Mateus e olhei para aquilo lá. Não tinha prédio. A gente tem 3 prédios em São Mateus só. 3 prédios. Uma cidade que é uma das maiores cidades do estado. 130, 140 mil habitantes. Só tinha casa. Só casa, né? Só isso. Talvez o prédio mais alto era o hotel. Não sei, mas... É uma característica do interior do Espírito Santo, mas que a gente também está vendo com uma certa recorrência em outros municípios do interior do Brasil, que sejam pequenos, tá? Os municípios muito grandes, que a gente tem tido alguma relação, eles têm uma verticalização maior. Mas é natural que isso no interior seja viável, porque... Agora, uma parte mais técnica de loteamento, né? É o custo da terra. Né? Quando a gente olha para o interior, a terra ainda é barata, e aí então vale ou funciona fazer loteamentos, porque o custo fecha. Você consegue construir sua casa ainda num preço barato, você compra o terreno de uma loteadora, da Soma Urbanismo, você ainda consegue construir sua casa num preço acessível, e você mora numa casa. E tradicionalmente quem está lá sempre morou em casa. Então é quase que uma mudança cultural levar essa galera para prédio. Porque ele morava num terreno de 200, 300, 400 metros quadrados e vai morar num apartamento de 60, 70 metros quadrados. Então, no interior do Espírito Santo, não é tão comum prédios, muito por isso. Sempre se conseguiu comprar terreno, construir casa e morar em casa. Levar prédio para dentro do interior do Espírito Santo fica um pouco difícil de vender. É uma história interessante disso, que é uma referência para nós aqui. O Gabriel, que está lá com vocês, né? Quando ele veio para cá, a gente levou ele conhecer Balneário Camboriú.
Num capixaba, ele chegou ali, né? Aí é maldade com o menino. Ele queria fotografar Só tem tudo. prédio, só tem prédio. Só tem prédio. Mas o que eu queria chegar é assim, inovação numa loteadora que vende terreno? Legal. Sensacional. O nosso mercado ele é um mercado muito, muito, muito tradicional, né? E arcaico. Loteamento, eu costumo brincar que a gente faz do mesmo jeito desde que a gente fazia lá as capitanias hereditárias, lembra? Uhum. Que nada mais foi do que um mega loteamento. E pouco mudou de lá para cá. Seja na burocracia, seja no que se entrega, porque uma questão legal no mercado de loteamento é que o que eu gasto dinheiro executando como loteadora, eu dou. E o que eu não gastei dinheiro para fazer, eu vendo. Né? Porque eu gasto dinheiro fazendo infraestrutura. Eu faço rede de água, esgoto, calçamento, passo poste. E todos esses itens que eu acabei de falar, eu dou para alguém. Ou dou para a prefeitura, ou dou para a concessionária de água, ou concessionária de energia. E o que sobrou, que são os terrenos, que eu acabo nem colocando a mão, eventualmente, porque não preciso, né? O terreno já está ali preparado, é o que eu vendo para o cliente final. Ou seja, o que o cliente leva para casa é um pedaço de terra. Invariavelmente, tá? Lógico, a gente faz uma mega de uma infraestrutura, a qualidade que a Soma tem hoje no mercado é mega reconhecida, a gente tem um posicionamento importante no Espírito Santo e no litoral da Bahia, que é onde a gente está atuando mais fortemente, mas invariavelmente o que o cliente leva para casa é um pedacinho de terra. E aí, tudo começou lá na Soma para a gente discutir inovação, nessa perspectiva do CEO, que chama Gustavo Barbatos, que queria provocar a gente para entender o que o cliente ia comprar lá na frente. O Gustavo sempre foi muito arrojado, tá? Sempre me apoiou quando eu causava os problemas. Tava sempre ele ali, acho que até algumas vezes me provocando para poder causar o problema, tá? Mas ele sempre apoiou essas iniciativas, me mandou para o Vale do Silício para poder estudar sobre esse assunto e a gente trazer para casa. Mas ele queria entender o que o cliente ia comprar no futuro. E a preocupação é, será que vão continuar comprando um pedaço de terra? Será que vão comprar do jeito que compram? Porque quando a gente olha, e a gente já pensava dessa forma lá atrás, o comportamento, a gente só não sabia que o comportamento era o que ditava as mudanças, mas quando a gente olhava o comportamento das pessoas, estava mudando um pouco. Lá a gente já tinha uma consciência de que estava se mudando a perspectiva de ter para usar, isso impactaria naturalmente o mercado imobiliário. A gente estava vendo o desconforto de ter que construir, porque quando eu vendo só o terreno, o cara ainda tem que construir a casa dele. Então, a preocupação era, será que vão continuar comprando terreno do jeito que a gente vende? E aí, quando a gente foi discutir isso de forma mais profunda, a gente entendeu que precisava criar uma área dentro da empresa que nos ajudasse a responder isso de forma constante, porque não é só essa percepção que a gente já tinha sobre comportamento que estava mudando. Tudo está mudando. Os concorrentes, a substituição do que eu faço pelo que o cliente quer, e outros colocando produtos diferentes no mercado. Então a gente começou a entender esse mercado e entendeu, não, peraí, tem muita coisa que uma loteadora, no mercado mega tradicional, pode fazer na perspectiva de gerar mais valor para o cliente. A gente entendeu que esse era um caminho importante. Inicialmente a gente criou um setor que abraçava muito também a melhoria contínua, que tomou uma proeminência tão grande na empresa que virou uma área à parte. Eu acabo não fazendo mais a gestão dessa área. Ela tomou um caminho independente, porque essa é outra característica do mercado de loteamentos também. É um mercado muito amador. São poucas loteadoras no Brasil estruturadas. Você tem um mercado gigantesco. O PIB do mercado de loteamento representa 50% do PIB do mercado imobiliário. Então é um PIB gigantesco, só que muito pulverizado, com pouquíssimos profissionais preparados para poder tocar isso. Por quê? Qual que é a característica principal? É um cara que já tinha um terreno, um fazendeiro, e ele se propõe a virar um loteador. Ok, isso, se ele fizer isso com algum grau de consciência, buscando se respaldar em algumas técnicas, ele vai entregar um produto legal. Mas a natureza que esse cara vai fazer esse loteamento acabou. Ele não se profissionaliza, não vira um negócio principal para ele. Então, quando a gente olhar para dentro da Soma Urbanismo e esse mercado, a gente também não tinha muitas soluções que ajudassem Somas Urbanismos a serem mais eficientes no trabalho. Porque tudo que tinha no mercado imobiliário estava olhando para as construtoras. Sistemas colaterais, ERPs, tudo estava olhando para eles. O loteamento estava muito apagado. Então a gente precisava criar nossas próprias soluções. A área de melhoria acabou assumindo isso com um volume gigantesco de oportunidades e a gente acabou conduzindo a área de melhoria para poder otimizar tudo que a Soma poderia fazer dali para frente. Eu fiquei mais responsável por pensar o que a Soma poderia ser no futuro. Quais os produtos, serviços e a relação que a gente vai ter com o cliente dali para frente.
E aí a gente começou a criar uma área de novos negócios. Hoje minha responsabilidade dentro da Soma é muito mais olhar para isso, em pensar como que a gente pode agregar mais valor para os clientes da Soma Urbanismo e, de alguma forma, receber mais valor também desses clientes. Em paralelo, a gente vai entendendo para onde está indo esse mercado e o que a gente pode introduzir. Então, a Soma hoje tem se posicionado como uma indutora de transformação no mercado de loteamento, por ser um mercado muito tradicional, para que a gente possa estar mais bem posicionado no futuro. A gente tem a consciência e a gente acredita muito que o mercado, como está, vai morrer, como está sendo muito parcimônico aqui na forma de falar, mas ele vai morrer. Ou seja, vender terreninho do jeito que todo mundo vende, isso vai morrer. A forma como a gente vai se relacionar com o cliente é que vai mudar a entrega futura da Soma. Então, eu tenho ficado hoje muito mais focado em entender como que a gente consegue manter a Soma relevante no mercado a partir ou apesar de todas essas transformações que estão vindo na forma como o cliente consome o que a gente tenta vender. Bom, a Soma, para mim, que não entendo de loteamento, me traz bastante coisas diferentes, histórias que você está contando para mim que eu não conhecia, termos que eu não conhecia, formatos que eu não conhecia. A inovação em vender um terreno para mim era uma coisa que, só vender um terreno é vender um terreno, né? Só que a minha relação com a Soma é praticamente zero. Eu tenho uma relação mais com a B-Button. E a B-Button? Como é que a B-Button surgiu? O que a B-Button faz? Como a B-Button é nossa parceira? E o que você imagina que possa ser lá na frente? A B-Button nasceu nessa necessidade da Soma Urbanismo de organizar sua própria área de inovação. A gente procurou algum parceiro de mercado que pudesse nos ajudar. A gente encontrou as grandes consultorias, as Big Four, né, que estão preparadas, têm um núcleo só de inovação para apoiar, só que elas estão olhando para as grandes empresas, que têm orçamento para gastar dinheiro com eles. Não é o caso da Soma Urbanismo. Por mais que a gente estivesse muito convicto da necessidade de inovar, a gente não tinha o budget, não tinha o orçamento que essas grandonas têm. Tá? Aí, como eu falei, o Sebrae também é um mega parceiro, mas está olhando para a microempresa. Então a gente acabou contratando uma consultoria do Sandro Valeri, que era da Embraer, na época ele era ainda da Embraer X, que ele nos ajudou a conceber a nossa área de inovação e ele nos provocou: Flávio, eu estou tendo que fazer isso aqui para vocês, meio que na pessoa física, porque o mercado não está preparado para atender vocês. Tentem olhar para isso, tentem se organizar para isso. E aí nasceu, não a B-Button, mas a potencialidade de termos um negócio para atuar nesse mercado. A B-Button surgiu um pouquinho mais para frente, quando a gente precisou criar um CNPJ. Então a B-Button nasceu como uma área de inovação da Soma Urbanismo. Precisou criar um CNPJ. É um modelo que algumas empresas adotam de apartar um pouquinho mais a área de inovação para que ela tenha mais autonomia. E é assim que nasceu a B-Button e a nossa área de inovação. Eu passei a atuar lá dentro como diretor de inovação. A gente recebia os recursos da Soma Urbanismo para pilotar os projetos que a gente estava tentando fazer na época. E a gente começou a fazer a B-Button assim. Só que a gente começou a fazer isso no âmbito do Base 27, a gente começou a fazer isso no âmbito do ecossistema de inovação, e aí aquela provocação do Sandro fez sentido. Peraí, tem outras empresas que olhavam para a B-Button como uma potencialidade de contratá-la para poder ajudar. E aí que a gente começou a enxergar ou estruturar os processos. Então, de 2020 para frente é que a gente começou a organizar a B-Button como uma empresa para prestar serviço. Começamos a montar time, começamos a conhecer bons parceiros. A gente sempre acreditou, esse é um dos nossos maiores valores, a parceria. Como a B-Button é uma empresa jovem, por mais que a gente tenha trazido um time já experiente, mas a gente entendeu que esse mercado de inovação, esse mercado de consultoria e inovação, ele está carente, ele está pulverizado também, e a nossa estratégia foi sempre se associar a bons parceiros, para que a gente pudesse entregar melhor aquilo que a gente enxergava que o mercado estava necessitando. E aí a parceria aqui com vocês, eu acho que surgiu da oportunidade de ter vindo aqui com Base 27, conhecer o trabalho da TXM. Você apresentou aqui para a gente o DNA, você fez uma simulação do DNA. Fizemos um exercício. E dali já ficou a pulguinha atrás da orelha. Eu conversei com o Yuri naquela oportunidade. Acho que tem um negócio legal lá, acho que vale a gente acompanhar. E aí, coincidentemente, vocês começaram a trabalhar lá no Espírito Santo, né, com o Co-Creation. E aí a gente reestreitou esse relacionamento, a gente entendeu o que vocês estavam fazendo
E a gente, dentro da empresa, por mais que a gente tenha nascido olhando para as corporações, a gente entendeu muito rápido que a relação da corporação com as startups é algo muito benéfico para os dois lados. E aí a gente começou a criar os nossos braços de aceleração. E eu acho que a parceria mais concreta que a gente tem está aqui, nas acelerações que a gente vem fazendo. Pré-aceleração, aceleração, até pré-incubação, que é o formato aí do Co-Creation, seja o Lab, seja o Social. Então, nessa vertical, onde a gente tenta apoiar o nascimento de projetos que nasçam mais estruturados para que eles possam vingar, se a gente puder falar assim, né? Que eles possam ter sustentabilidade, é que a gente começou a desenhar nossas parcerias. Então, hoje, todos os programas de aceleração que a B-Button faz, e a gente, graças a Deus, está com um volume legal de programas de aceleração, tem ali a metodologia da TXM, como a metodologia ser entregue, a gente usa as ferramentas também da TXM, e é uma parceria que a gente vem se beneficiando pelo volume de coisas que vocês vêm criando a nível metodológico e ferramental. E a gente espera também conseguir retribuir isso à altura, né, tendo aí vocês como nossos parceiros no longo prazo. Acho que é um pouquinho de como a gente começou, não foi? Sim. A B-Button, a partir dali, começou também a criar produtos para corporações. Então, hoje a gente vem apoiando empresas a estruturarem programas de inovação. E a gente tem sido muito cauteloso em trabalhar isso, Salomão, porque a gente enxergou que no mercado, como quem estava discutindo esse assunto eram as grandes empresas, as consultorias então acabaram alinhando seus discursos para essas grandes empresas. Então, o que era muito vendido ainda é muito vendido no mercado de inovação corporativa. Os programas de inovação aberta. Essa é a temática principal, tentando traduzir inovação corporativa como programa de inovação. E a gente tem uma visão um pouco diferente, porque a realidade das médias empresas não é essa. A realidade das médias empresas é que eles têm problemas latentes para resolver. Do dia a dia, igual a Soma tem. Que às vezes faz muito mais sentido a gente discutir melhoria incremental do que a gente falar de novos negócios. Talvez naquele primeiro momento não é a pauta que a gente tem que discutir. Não é fazer um programa de ideias, que é muito comum nessas grandes empresas, para que haja uma como enxurrada... a gente falou ontem, de caixa de sugestão. Exatamente, que é como mais enxergado, ainda que tenha alguns sistemas por trás melhorando essa caixa de sugestão, mas acaba virando isso. Uma caixa de sugestão onde pessoas não preparadas para isso dão sugestões. Depois isso desdobra em pessoas que ainda não têm volume para poder dar vazão às sugestões e isso acaba não gerando um grande valor. Numa grande empresa, se a gente pegar uma amostra de 1.000 ideias e 2, 3 derem certo, beleza, você tem ali uma coisa legal para poder anunciar. Mas se eu vou numa média empresa e crio esse esforço todo para que todo mundo dê ideia, para que gere-se uma oportunidade, a gente está falando de um fracasso. Porque financeiramente e a nível de esforço, consumiu-se muito mais do que se criou. Então, a gente tem sido muito cauteloso em trabalhar a inovação para o nosso público, as médias empresas, respeitando o grau de problemática que eles têm dentro de casa. Vamos olhar para o planejamento estratégico dessas empresas, entender onde eles querem chegar e vamos entender como que a inovação potencializa isso. Se houver algum aspecto da inovação que pode potencializar, acho que a gente tem ali um caso para trabalhar. Se não houver... Talvez é muito mais trazer esse cara para participar de um ecossistema, manter ele envolvido com o ecossistema, para que, quem sabe, daqui a 1, 2, 3 anos, ele se sinta mais ou entenda melhor o papel da inovação dentro do teu negócio e incorpore. Do contrário, eu vou estar muito mais prejudicando esse parceiro, ou o cliente, né, do que gerando valor para ele. Então, esse tem sido um cuidado. Quando eu falei que a gente está apoiando o nascimento de ambientes de inovação, dos ecossistemas de inovação no Espírito Santo, é nesse sentido. A gente tem percebido que muitas das empresas com as quais a gente tem se relacionado ainda não está enxergando a inovação como algo que pode entregar valor para ela. Mas a gente sabe que pode. Então, o nosso papel, muito mais que forçar uma venda de consultoria, a gente está forçando que eles se relacionem com o ecossistema. Isso sim, a gente força. Porque a gente sabe do benefício que isso pode gerar para eles. Então, a gente vem estruturando alguns ambientes importantes, como hubs, coworkings, que a gente sabe que pode ajudar a aglutinar esses parceiros, e força esses caras a se relacionarem com isso. Em algum momento lá na frente a coisa fica um pouco mais clara e a gente tem a oportunidade de trabalhar com eles gerando valor de verdade e não enfiando goela abaixo um programa de ideias ou um programa de inovação aberta, que é conectar com startup, se aquilo não é o que vai gerar valor para aquele cara naquele momento. Bom, pelo que você falou, vem nesse modelo da inovação. Eu conheci Vitória, conheci o Espírito Santo, achei muito parecido com Santa Catarina. Ontem... Quem está vendo pode ser qualquer dia, mas no dia de ontem foi um dia bastante polêmico quando foi assinada a lei que diz que Florianópolis é a capital da startup.
né? É Capital mesmo? brasileira da Não startup. sabia. Foi Mas aprovado. quem assinou essa lei? O Lula, o presidente. O Lula? É. Olha só. Então, foi uma proposta do Congresso e foi aprovado. O projeto de lei virou lei ontem. Que legal, Né? eu acho. E eu, como faço parte de vários ecossistemas de inovação, um tal estado, na outra cidade. Tem a capital do doce de leite, tem a capital da banana. A capital da inovação é mais uma só, da startup é mais uma só. O Espírito Santo é muito parecido com Santa Catarina. Vitória é muito parecido com Florianópolis. Sim. Né? Duas capitais, ilhas, né? Você acha que os modelos também estão muito parecidos? Eu tenho visto muita coisa muito legal acontecer no Espírito Santo, como InovaSeeds, como ter um grupo de fomento, o Estado fomentar empresas, né? Você acha que isso veio de inspiração daqui? Uma está inspirando a outra? O que você imagina que essa conexão é boa? Tá, bom, eu tô há pouco tempo nesse mercado, como eu falei, mas eu entrei de cabeça. Então, eu acabei estudando muito o que tem acontecido no Espírito Santo. A gente tem um histórico importante de ações, infelizmente, não coordenadas de inovação, que acabaram não gerando os resultados que se poderia gerar. Acho que aqui vocês foram mais exitosos com isso. Não necessariamente em coordenar, mas houve volume, houve algum tipo de apoio. Lá a gente acabou não tendo. Então, a gente tem uma incubadora no Espírito Santo chamada Tec Vitória, que tem 30 anos. Então, a gente tem a inovação acontecendo no Espírito Santo há até mais tempo do que isso. Tá? A gente está até para marcar um podcast lá no Espírito Santo você já está convidado para participar de um dos episódios, mas tem um que a gente vai falar exatamente sobre a inovação no Espírito Santo, o histórico da inovação no Espírito Santo. E a gente vai trazer quem está há mais tempo discutindo isso. Eu não vou dar pai para a inovação, acho que isso seria muito ruim, mas tem muita gente, tem o professor Anilton, por exemplo, o Buffon, que você conhece, que estão fazendo isso há mais do que 30 anos. Então a gente vai chamar esses caras para poder falar um pouquinho sobre essa história e tentar enxergar quais foram os mosquitinhos que picaram a galera lá. Mas hoje, qual que é o cenário que a gente encontra no Espírito Santo? O Espírito Santo, apesar de ter essa iniciativa da Tec Vitória, a gente também tem algumas outras que acontecem, mas a gente nunca deu força ou volume para essas coisas. Isso começou de forma mais ostensiva há cerca de 5, 6 anos atrás. Tá? E certamente se inspirando em Santa Catarina, certamente se inspirando também em outros ambientes. Tá? Santa Catarina é o que a gente viu como mais... Santa Catarina, resumindo aqui mais a Floripa mesmo, como o mais próximo do que a gente enxergava potencialidade lá no Espírito Santo, mas a gente sabe que vários núcleos do Espírito Santo fizeram benchmarks com outros grandes parceiros do Brasil, tá? E até de fora. Então, que cenário que a gente tem hoje lá no Espírito Santo de inovação? A gente tem um governo do estado super engajado, tá? com várias iniciativas. Eu acho que a mais ostensiva é a estruturação do FUNCIS 1. FUNCIS 1 é um fundo de investimento, um FIP, né? Um fundo de investimento em participações, com dinheiro dos royalties do petróleo que o Espírito Santo arrecada. Então, a gente lá tem um negócio chamado Fundo Soberano. Os royalties do petróleo vão para lá. E 250 milhões desse fundo soberano foi separado só para investir em startups através do FUNCIS 1. Contratou-se uma gestora de investimentos, até daqui da região sul de vocês, do Paraná, se não me engano, que é a TM3, acho que eles são de lá, para poder fazer a gestão e decidir os investimentos nessas startups. O Espírito Santo é o único estado que tem esse recurso. Sim. Tá? Então, isso mostra uma preeminência aí do estado em querer apoiar. E 250 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Na época em que foi lançado esse fundo, inclusive, o mapeamento que a gente tinha das startups sinalizava que a gente tinha 120 startups no estado. Ou seja, dava para dar 2 milhões para cada uma e ainda sobrava um trocadinho. Tá? E olha que quando eu falo 120, tinha de todos os graus de maturidade. Então, a gente certamente precisaria fomentar o nascimento de novos negócios para que pudessem receber esse recurso e outros, né? Então, a gente tem esse fundo soberano, que eu acho que é uma ferramenta importante de fomento. Nem todo mundo vai receber o dinheiro, é óbvio. Tá? Por mais que seja um dinheiro do Estado, que aparentemente pode ser confundido como um dinheiro que não precisa retornar financeiramente, mas é um fundo CVM. Ele tem que voltar. Tem uma empresa gerindo, ela precisa receber o dinheiro dela. Então, o foco não é fomento, o foco é bons negócios. Só que quando você faz isso, você impacta todo o ecossistema, porque cria-se uma expectativa que se eu tiver um bom negócio,
eu tenho potencialidade de pegar aquele recurso. E isso realmente gerou um impacto positivo. Lá no Espírito Santo a gente também tem um Sebrae muito forte, trabalhando em inovação. Eles lançaram no final do ano retrasado um programa de aceleração, que eu acho que foi uma forma muito interessante. Eles descentralizaram o recurso. Eles convidaram ambientes de inovação de todo o estado, tá? E eles tiveram cuidado de separar o recurso para capital, e região metropolitana e região fora região metropolitana. Então, eles não só descentralizaram para terceiros, mas também descentralizaram a nível regional. E com isso, 10 ambientes de inovação do Espírito Santo receberam dinheiro do Sebrae para rodar programas de aceleração. Então, era um trabalho de 2 anos, né, um projeto de 2 anos, que finaliza agora no final do ano, e que a gente está entregando para o ecossistema praticamente 400 startups de todos esses ambientes, ou mais do que isso. Isso é muito importante para um amadurecimento do ecossistema. Uhum. Eu não acho que a gente tem que medir a inovação pelo número de startups, não é isso que eu quero dizer. Tá? Ou seja, uma cidade não é inovadora porque tem muita startup. Uhum. Mas quando a gente começa a reverberar e isso vai impactando positivamente o número de startups, eu acho que estruturas colaterais vão sendo criadas, como os hubs, as aceleradoras. Ou seja, se tem startup, eu preciso apoiar que essa startup cresça. E vem um monte de coisa ao redor disso, inclusive mais dinheiro. Então, tem lá o Fundo Soberano, que nem está colocando dinheiro nesse tanto de coisa, mas na potencialidade de eu acessar esse recurso do Fundo Soberano, está se criando muito volume por lá. Tá? A gente tem isso tudo. Tem que ter uma boca do funil grande, né? Tem que fomentar. A gente tem o Estado, mais uma vez, com alguns programas importantes de aceleração. A gente está entrando na 2ª edição do CIDS, foi lançado dia 3, agora, de setembro, a 2ª edição do CIDS, que foi inspirada em BH. Mais uma vez, eu estou te falando que vários núcleos do Estado foram fazer benchmarks fora para poder trazer. Aqui está uma comprovação disso. O governo do Estado foi em Minas Gerais entender como eles estavam rodando o programa de aceleração e trouxe um modelo inspirado neles aqui lá para o Espírito Santo. E eu acho que isso foi impactando também, e eu acho que essa é uma ponta importante do ecossistema, a iniciativa privada. O privado demorou para poder se relacionar com esse mundo da inovação lá no Espírito Santo. Mas hoje a gente vê um interesse muito grande, uma curiosidade muito grande do empresariado em se relacionar com o tema, ainda que não saiba muito bem como fazer isso da forma que gere mais valor para si. Tá? Então, surgiram alguns hubs importantes, o Base 27 é um deles, que a gente teve a oportunidade de apoiar o nascimento, o Bússola em São Mateus, tem iniciativas importantes no sul do estado, com o IFES e com o MESSES, que é uma associação empresarial local. Então, a gente vê isso nascendo. A fala que eu costumo tentar trazer a respeito do Espírito Santo em relação à inovação é que a gente demorou para começar de forma mais ostensiva, mas eu acredito que a gente está mais rápido. Muito porque a gente tem olhado para vocês. Com a experiência dos outros, aprendeu. Visto que vocês fizeram certo e errado. Sim, claro. E vocês são muito abertos para poder discutir isso, né? Acho que o mercado de inovação é muito aberto para discutir os trupicões. E a gente está conseguindo ser um pouco mais veloz na construção. Assertivo, né? E assertivo. Assertivo, porque a gente vê onde vocês trupicaram, vocês falam para a gente, não vai por ali não, tá? Cuidado, quando o dinheiro é do Estado também tem algumas limitações. Toma cuidado com isso. Olha, não dependa somente do Estado. Fomente lá a iniciativa privada, traga a academia para dentro, crie instituições que vão ser apartidárias, não só no sentido de partido, mas que não dependa do poder público. Eu sei que ele é um fomentador importante, mas tem outras formas da gente manter a coisa funcionando. A gente escutou isso muito, por exemplo, quando a gente veio aqui visitar vocês, Salomão. Acho que ato contínuo a gente foi lá para Joinville. Tá? E a gente escutou do prefeito de lá a preocupação de não ser ele somente o sustentador da inovação. Aí a gente acho que assimilou isso muito bem lá no estado. Então, demoramos a ser mais ostensivo nas nossas ações, mas a gente tem sido bem veloz graças às relações que a gente vem criando com outros estados que começaram antes, foram mais eficazes e hoje a gente... Mas isso é inovação, né? Inovação, uma vez me fizeram um comentário de uma ação que eu tive, que eu fui oportunista nisso. Inovação é ser oportunista. Eu peguei uma oportunidade, que é aprender com os outros, e transformei isso num resultado. Salomão, se não for isso inovação, eu acho que a B-Button não deveria nem existir, porque a gente foi literalmente oportunista. A gente viu uma oportunidade de mercado que não estava sendo assistido e a gente se especializou nisso. Hoje a B-Button tem como propósito apoiar a introdução da inovação no interior dos estados para poder gerar mais resultado para as empresas. Isso nasceu porque a gente sentiu essa dor e viu uma oportunidade. Acho que não pode demonizar, desculpa. Não pode demonizar essa forma de se inovar.
seria muito... O inovador tem que ser oportunista. No bom sentido, mas tem que ser Alguns são no mal, né? Mas... Mas tem em todo lugar, né? A gente não pode achar que é só na inovação. Em todo lugar tem esse oportunista mau caráter. Então tá. Na nossa terceira etapa aqui, já se apresentou, contou um pouquinho de você. Nossa terceira etapa Falei até da minha esposa, né? é um momento. Você não falou das meninas. Não falei das minhas princesas. É verdade. Com a Laís, então, a gente nós temos 2 menininhas, né, Salomão? Acho que você conheceu ela? Conheci. Né? A Luísa e a Marina. Hoje estão com 8 e 7 anos, Salomão. Está muito pertinho uma da outra. A Luísa faz aniversário agora em outubro. São 2 princesas, me ajudam muito nesse processo de... Estou trabalhando pra caramba, estou correndo... Te falei, estou trabalhando muito mais que eu trabalhava como era diretor. Elas passaram uma transformação também, né? Tiveram que sair de cidade, saíram de São Mateus, foram morar em Vitória. Apesar de que elas amam, porque agora estão perto da vovó, estão perto das primas, estão perto do vovô, então para elas também foi bem legal. Mas são meus 2 xodós. Tô doido para voltar para casa para poder abraçá-los de novo. Então, nossa terceira etapa agora é o momento TXM. TXM, Think, Experience e Manage. No Think, cite um pensamento ou uma frase que te inspira. A gente tem uma frase lá na Biboto, que mais uma vez eu já perguntei se pode falar palavrão, então vou usar aqui, que é: toda ideia nasce meio bosta, tá? E eu preciso fazer uns desdobramentos dessa frase, né? Mas é muito mais uma intenção da gente provocar nos nossos colaboradores e também quem participa do nosso programa de aceleração, que não necessariamente uma ideia precisa estar muito madura para ser exposta. Talvez seja até pior esperar ela ficar tão madura para ser comunicada e ser explorada, porque você acaba não conseguindo ter um grande aproveitamento dela. Então essa é uma frase que tem ajudado a gente a até se dispor ao mercado. Ou seja, a gente tem feito alguns movimentos ainda imaturos com relação ao nosso próprio negócio como Bibutton, meio que para testar o mercado, meio que para testar uma ideia, e às vezes ela não funciona, tá? E eu acho que a gente tem incorporado isso muito bem. E tem uma outra frase que a gente carrega até e justifica o nome da empresa, que é não é nenhuma frase, né? É um jargãozinho, umbigo no balcão. Não sei se aqui na região de vocês é tão comum esse termo. Lá no interior do Espírito Santo é muito comum falar que um empresário ou algum negócio tem um umbigo no balcão. O que significa basicamente que o dono do negócio, aquela pessoa que toma as decisões, está lá atendendo o cliente, está com tal umbigo no balcão atendendo o cliente, escutando as demandas do cliente, entendendo o que o cliente precisa e eventualmente trazendo isso para dentro de casa. Aqui na TXM a gente fala em TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Ok. O tirar a bunda da cadeira tem muito a ver com ação, né? O nosso aqui, que eu acho que também tem que ser desdobrado em ação, acho que a gente tem que juntar o umbigo no balcão com o TBC, né? Mas isso inspirou o nome da Bibutton, né? Você não me perguntou o que é Bibutton. O nome é horroroso, a gente sabe. A fonética é ruim, a escrita é pior ainda. Mas significa exatamente isso, umbigo, né? Bibutton é belly button em inglês. A gente tentou trazer esse nome para poder explicar um pouquinho do que a gente tem como valor. Hoje os nossos 2 valores que a gente propaga para toda a equipe, Salomão, parcerias, que eu já falei aqui, e esse umbigo no balcão, tá? Que é realmente a gente estar próximo do cliente, escutando as demandas dele. Então, isso inspirou o nome, inspira a nossa forma de atuar, inspira a nossa forma de estar próximo e entregar os nossos produtos. Então, é um pouco do que a gente tenta trazer como até inspiração para os nossos colaboradores e parceiros. Bom, TXM, X é experiência. Eu vou te perguntar agora uma experiência inesquecível. E todo mundo que chega aqui, a minha experiência... Nascimento do filho. Não quero isso não, quero uma outra experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível? Vai ser difícil fugir aqui dos filhos, tá, Salomão? Mas eu acho que você meio piega se eu falar muito das meninas. Vou tentar trazer para o âmbito profissional, tá? Caramba, eu acho que eu devia ter preparado para você, devia ter me cantado essa pergunta. Olha, eu tive algumas experiências legais no ambiente de trabalho, tá? Essa experiência de reinventar, porque eu era diretor financeiro, estudei para isso, fiz controladoria de finanças, fiz gestão empresarial, então, teoricamente, tudo que eu trilhei para mim era para atuar como mercado financeiro mesmo, atuando como diretor ou alguma outra área
nesse mercado. E eu acho que a minha experiência, não um recorte, mas o que eu tenho experimentado, Salomão, a partir dessa provocação de criar uma área de inovação, tem sido uma montanha-russa de emoções, tá? Tem sido um negócio um pouco assustador às vezes, mas tem sido Como diz um conterrâneo seu que não é conterrâneo seu, são muitas emoções. Eu que não sou conterrâneo dele, né? Lá do Espírito Santo. Cachoeira. Você esteve lá, né? Estive lá na casa dele. Cidade dele, Fui na casa dele. É. Que nasceu. Então, acho que a experiência como um todo, Salomão, de estar criando uma empresa dentro de uma empresa, de empreender num mercado que eu nunca tinha imaginado que eu ia atuar, tem sido muito satisfatório até me enxergar nisso tudo, sabe? Os medos e as preocupações que eu tinha lá quando eu voltei dos Estados Unidos e ia apresentar para a Soma o que eu achava que poderia ser um projeto de estruturação de um setor, e o que a gente conseguiu fazer até hoje, olhando para trás, tem sido uma experiência, uma jornada muito legal. Legal. Amy, Menas, uma ferramenta, alguma coisa de gestão que você acha que você pode passar para esse pessoal aí? Que ferramenta eu uso, que não vai fazer, que todo mundo tem que usar? Hoje, olhando para a inovação corporativa pelo menos, tá, Salomão? Como é que a gente tem trabalhado com os nossos clientes para chegar na parte de ferramenta? A gente tem se preocupado muito mais em entender a estratégia da empresa, criar uma governança de gestão de processos de inovação que estejam alinhados com essa estratégia, usando as ferramentas que o mercado já criou, de acordo com o que se precisa. A inversão da ordem, que é o que mais tem acontecido, Salomão, é o que nos preocupa. Ou seja, hackathon, parece que é sensacional, mas se você não tiver esses 2 passos anteriores, você vai fazer um hackathon de nada. Tá? Métodos ágeis, ou brainstorm, ou todo Design thinking. o troço do design thinking, um post-it, ele é importantíssimo se ele estiver nesta ordem que eu acabei de falar. E o mercado de inovação corporativa está literalmente invertendo. Está trazendo para o início de qualquer discussão as ferramentas, trazendo para o início de qualquer amadurecimento as ferramentas, entendendo que eu estou inovando a partir dali. Se eu coloquei post-it, se eu fiz brainstorm, se eu estou fazendo um programa de ideias, se eu estou fazendo uma inovação aberta, aparentemente eu estou inovando. E, sei lá, alguns podem achar que estão, mas no final do mês você não vai gerar o resultado. Porque inovação é isso, né, Salomão? Inovação não é inovar por inovar. É sim resolver problemas de formas novas gerando resultado. Se você não está gerando o resultado, você não está inovando efetivamente. Mas se eu tiver que responder uma ferramenta, para mim, não sei nem se é uma ferramenta ou uma metodologia, tá, Samuel? Você me corrija se eu falar alguma bobagem aqui, que você é especialista na área. Sabe os 5 porquês? 5 porquês é uma ferramenta. É uma ferramenta, né? Eu acho que esse é o que mais falta quando a gente está no dia a dia com as empresas. Talvez é o que está sendo menos, é o que ela menos faz, tá? Porque ela para lá no primeiro, sabe? Os 5 porquês, né? Você ir aprofundando as camadas, precisa tentar achar a causa raiz de um problema. Porque quando você encontra a causa raiz, provavelmente a solução que você criar para cá, você resolve de verdade o problema. E aí eu acho que em quase todas as oportunidades que a gente tem, a gente vê que não se chegou até o 5º porquê. Parou-se ali no primeiro e o cara já teve uma ideia mirabolante para poder resolver aquele primeiro e a solução nasce muito rasa. Isso não é só para corporação, tá? Muitas startups que a gente atende, muitas mesmo, parou no primeiro porquê, criou a solução em cima do primeiro porquê e não está conseguindo colocar lá no mercado. Se apaixonou pelo produto e não pelo problema. Foi. Na verdade, ele tinha um produto e encontrou um porquê para poder justificar aquele produto. Só que ele faz isso no primeiro porquê. Porque se ele for aprofundar, não justifica o produto que ele já criou. Esse é um erro bem comum das startups. O bate-bola e o pinga-pinga de todos podcasts aí, né? Um filme ou uma música que é referência para você? Música ou filme? Ou música? Pode ser série? É que eu tô assistindo agora, tá? Pode. Eu tô assistindo Designated Survivor da Netflix. Tô meio que vidrado, tá difícil parar de assistir. Música. Pô, por conta das meninas, eu tô escutando cada coisa. Tô escutando Ana Castela pra caramba, não sei se... Tal da Hanchun, já ouviu da Ana Castela? Não. Você não tem por que escutar isso. Não, mas eu já fiquei no mesmo hotel que ela. Me disseram que, quando eu fiquei no hotel, ela disse, qual é meu quarto?
O seu quarto é o 510. Que confusão é essa aí? Ah, que a Ana Castela. Tô no mesmo andar que ela. O que dela é o 508. Então eu fiquei colado com a Ana Castela. Minhas filhas morreriam se conseguissem isso. Mas eu fui muito bem influenciado pelo meu pai e pela minha mãe. Escutei muito Queen dentro de casa. E tem aquela Bohemia Rhapsody. Eu acho que é uma das músicas mais legais que eu escuto. Tá bom, um livro. Eu não sou, Salomão, um cara de ler. O Yuri fica puto comigo, o Yuri lê pra caramba, que o Yuri é meu sócio. Mas eu não sou um cara muito de ler. Até ando com Kindle na mochila pra parecer que eu leio alguma coisa, né? Mas eu não sou um cara muito de ler. Eu consumo muito conteúdo de uma forma diferente, não necessariamente. Escuto muito podcast, tem alguns audiobooks. Mas se eu tivesse que elencar algum livro que me marcou, e ele é bem piegas também, é O Sonho Grande, do pessoal da Americanas, né? Da Ambev e de todo o complexo ali, apesar de não ser um bom exemplo não hoje. ser o melhor exemplo hoje em dia. Inclusive, tomei uma pernada nas compras das ações da Americanas. Mas acho que foi... Já juntaram a ação que vale menos que uma bala, né? Não, então... O Yuri... depois eu acho que eu converso para quando estiver bebendo, tá? Quando eu falar da Americanas. Mas talvez tentando responder quando foi a picadinha do mosquito, não para inovação em si, mas para empreender. Eu já estava trabalhando na Soma Urbanismo, eu tinha começado a trabalhar na Soma Urbanismo quando eu li o Sonho Grande, lá em 2012. E foi um livro que me inspirou muito em entender que existe uma forma de... Pelo menos no livro eles tratam dessa forma, né? Tem formas importantes de se gerenciar a empresa, de se trazer gente boa para poder trabalhar junto com você. Eu estava lá no meu início de carreira. Então, acho que as coisas que a gente lê ali talvez toquem mais a gente do que as coisas que a gente lê hoje, né? Porque a gente acaba achando que sabe alguma coisa. Lá eu ainda estava muito ainda ansioso por algum conteúdo. Então, foi um livro que me marcou muito. Tem um outro também que eu li na época, que eu acho que chama X da Questão. Não sei se é exatamente esse o nome do livro, mas contava a história do Ike Batista. Nesse eu não tenho tanto... tanta coisa pra falar, leitura mesmo. Mas o Sonho Grande, para mim, foi um livro importante. Então tá. Uma pessoa que te inspira. Acho que são duas. Se eu puder, posso responder duas? Meu pai e minha mãe. Meus pais, eles... não é uma história triste, não vieram de uma história... graças a Deus, né? Não foi uma história pobre, mas muito pela índole. Meu pai é a pessoa mais correta que eu já conheci, tanto quanto minha mãe, né? Mas foram exemplos que eu tive dentro de casa que me inspiram muito, não só pela retidão, pela coerência, mas também pela forma que eles se veem no ambiente. São pessoas que sempre quiseram ajudar os outros, sempre nos provocaram a isso. Eu tenho um irmão, né, mais velho, sempre nos provocaram a tentar ter um pouco de empatia, de entender o lado das pessoas. É uma resposta piegas, mas não teria como ser diferente meu pai e minha mãe não, para inspirarem o que a gente vem fazendo hoje. Beleza. Como pai, como empresário, como seja lá o que eu for hoje. Flávio 2030. 36 anos. 6 anos, minhas filhas vão estar com 14 e 13 anos. Você comprou uma espingarda? Vai ter começado isso aí, né, Salomão? Vai chegar. Bom, lado familiar vai ser isso. Elas vão estar com 14, 13 anos. Você tendo que sair de madrugada buscar na balada. Vai ser isso, né? Vou ter que virar o Uber delas. Mas vai ser um maior prazer. Acho que essa é outra coisa que eu também tive muito dos meus pais. Eles sempre foram parceiraços nossos de trazer essa proximidade. Sempre fui de sair com meus pais. Espero estar com elas nessa relação. Talvez não muito familiar é isso. É um momento crítico, imagino, né? 14, 15 anos é um momento crítico de relacionamento pai-filho. Eu espero estar muito próximo delas ainda, conseguindo curtir isso junto com elas, construindo ali os alicerces da vida delas, ajudando a construir esses alicerces. Elas têm que ter experiências delas também, mas o papel aqui de pai é ajudar a enxergar como elas devem se posicionar no mundo. Profissionalmente, daqui a 6 anos, acredito que a gente vai estar efetivamente cumprindo o nosso propósito como B-Button. A gente vai ter, em 6 anos, apoiado ostensivamente a interiorização da inovação, gerando resultado para empresas que até hoje não conseguem acessar essa temática, não conseguem assimilar ela do jeito certo e se beneficiar dos processos que elas poderiam ter com relação à inovação. O nosso roadmap é muito se consolidar no Espírito Santo, essa forma de apoiar a inovação no interior,
Acho que isso a gente tem planejado para os próximos 2 anos. Depois a gente quer estar regionalmente. Estamos falando de região sudeste, por mais que muitos não sabem que o Espírito Santo fica lá, mas a gente está lá, tá? Então, a gente está com um projeto lá no Acre, de aceleração, e a gente sempre brincou no Espírito Santo. Se eu estiver aqui sendo algum xenófobo, por favor, não me critiquem. Mas a gente sempre brincou lá no Espírito Santo que a gente é o Acre do Sudeste. Ou seja, um estado que poucos conhecem e muitos realmente não sabem. Que a gente Os tá 3 no maiores Sudeste. estão ali, né? Exato, aí a gente vira ninguém. Mas tem a Garoto lá. Tem a Garoto, exatamente. Que foi comprado uma empresa de fora também, então a gente acaba perdendo. E aí a gente estava lá no Acre, e aí todo cuidado para não ofender, e a gente, nas conversas que a gente mais intimiza, a gente pergunta: conhece o Espírito Santo? Não, vocês estão onde? Pô, a gente está no Sudeste, lá com Rio, São Paulo, Minas. Vocês também estão no Sudeste? Pô, então se vocês também não sabem que a gente está lá, a gente pode continuar sustentando lá a brincadeirinha, tá? Então, acho que em até 6 anos, a gente quer ter como B-Button gerado esse impacto no interior do Brasil, introduzindo nas empresas de médio porte dessas regiões a inovação como uma ferramenta de potencialização dos negócios que lá estão. Assim como o planejamento estratégico vem para poder organizar a casa e dar esse direcionamento, a gente acredita que a inovação auxilia essas empresas a se manterem relevantes e gerando valor de forma mais constante no mercado. Em 6 anos, eu acho que a gente vai estar lá. O que é sucesso para você? Não sei se eu tenho que dividir isso em 2 respostas, seja profissional e pessoal, mas vou olhar na minha perspectiva mesmo. Tá? Acho que sucesso é eu conseguir, dentro de casa, formar bem minhas filhas, dar a elas as oportunidades adequadas para que elas possam aprender as coisas certas, se formarem como boas cidadãs, e que eu consiga gerar esse impacto nelas. O trabalho, ou as profissões que eu tenho, ou os negócios que eu tiver a oportunidade de criar, acho que precisam estar, de alguma forma, me possibilitando a entregar isso dentro de casa. Eu sou um cara muito família, tento estar muito próximo com elas, mas o trabalho consome. Então, eu espero que o meu trabalho, ou o que eu venho fazendo fora de casa, me ajude a criar esse sucesso dentro de casa, que é colocar 2 meninas para poder viver esse mundão aí e que elas possam gerar impacto positivo, como eu tenho tentado gerar também a partir da minha área profissional. Onde é que eles podem achar o Flávio? Conta aí, pessoal. Pô, eu sou péssimo nisso. Vi você começando o podcast, falando todas as redes sociais da TXM. Caraca, eu vou estar falando qual que é a da B-Button, qual que é a rede social da B-Button. E o da B-Button é @B-Button lá no Instagram. Desse jeito que escreve, quem estiver assistindo, quem não está vendo, né? Estiver só escutando, é @B de bola, U de urubu, T de tatu, O de ovelha e N de navio. É assim que escreve B-Button. A gente também vai lançar, eu te falei que a gente está gravando podcasts, a gente ainda não lançou, mas até o início do próximo trimestre a gente coloca aí os episódios no ar. Então vai ter também alguma rede social de Spotify, alguma rede social de YouTube para poder compartilhar esse conteúdo. Mas hoje eu acho que o canal mais fácil de encontrar é o Instagram da B-Button e o meu, que eu acho que é flávio ASA Ferreira. ASF. É Flávio ASF. ASF, pronto. Porque o F é o Ferreira. O Ferreira é meio... Beleza. Eu acho que assim consegue encontrar a gente. Então tá. Flávio, muito obrigado. Valeu, obrigado você estar aqui. Mais uma vez. A gente tem um presentinho para você aqui. Opa! O pessoal que vem aqui recebe um presentinho personalizado aí para você. Legal. Né? Para você não esquecer da gente, a gente tá aí. Essa caneca aqui eu não... Pô, com o meu nome? Sensacional. Obrigado, Salomão. Obrigado mesmo. Obrigado a todos que estão assistindo, né? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, TXM Métodos no Instagram e no LinkedIn e TXM Business no YouTube. Nosso site é www.txm-métodos.com. Obrigado, Felipe, por conduzir aqui o podcast. Obrigado mais uma vez, Flávio. Sigam a gente para aprender mais, para discutir mais. Mandem sua pergunta, converse com o Flávio, converse comigo. Estamos aí. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, Salomão. Um abraço.